Podem sentar. Então vamos continuar nosso treinamento. E treinamento não é só sermão, não é só mensagem. São dicas que são passadas e que vocês têm que ensaiar, têm que treinar, têm que simular, têm que fazer. O pastor Edis, ali na primeira igreja, disse assim: faça dar certo, porque se você não fizer nada, vai dar errado. E eu já disse, é melhor você errar do que não fazer. Porque se você errar, você se corrige, você aprende do erro. Fracassos são aulas. Mas se você não fizer, como é que vai se corrigir? Como é que vai aprender? A criança, quando aprende a caminhar, cai e chora, mas não desiste. Não desiste. E por isso aprende a caminhar. Se você, por algum fracasso, você quer desistir, então você não tem foco. Você não tem um propósito definido. É preciso arriscar. Um ditado popular diz que quem não arrisca não petisca. É preciso coragem. Falei tanto do Josué. Coragem, ser forte e corajoso. Por que ser forte e corajoso? Porque o desafio é grande. O desafio é tremendo, é quase impossível. E eu quero mostrar hoje o que vocês vão encontrar quando vocês procuram um desigrejado. Vamos ler Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 e 38. Eu espero também que você tenha trazido o teu caderno, tua caneta, porque você tem duas vantagens quando você anota. No momento em que você anota, já grava melhor na memória. E depois, no outro dia, quando você quer conferir, basta uma palavra-chave ali que você anotou, vai te lembrar todo o conteúdo. É preciso anotar. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores na sua seara. Então eu comparei Josué com a igreja na semana passada. E agora eu vou comparar Jesus com o momento de hoje, a igreja brasileira. Jesus vê essa multidão vindo como ovelhas sem pastor. Que gente era essa? Eram israelitas. Claro que haviam também alguns gentios juntos, mas eram o povo de Deus. Como é que o povo de Deus
vai estar aflito, exausto. E sem pastor. Será que ele não está falando dos desigrejados de Ponta Grossa? Sem pastor. Ovelhas sem pastor. Eu já falei que a internet não dá um pastor. A internet não te dá um rebanho. Porque aquele pastor que prega para você na internet apenas é um pregador. Ele não é teu pastor. Porque você não está fichado na igreja dele. Você não tem um cadastro na igreja dele. Esse pastor não te dá Santa Ceia. Esse pastor não te visita quando você está no hospital. Esse pastor não vai consolar a tua família quando você morre. É ilusão. Ilusão de que pode ter uma igreja na internet. Agora, se você é filiado numa igreja, se você tem um cadastro lá, você vai nos cultos, você colabora, você dá ofertas, então você pode ir na internet também. Nenhum problema. Ouça os grandes pregadores. Você até hoje pode ouvir as pregações de Billy Graham, de Jimmy Swaggart. Tranquilo. Você não precisa fazer da igreja uma exclusividade. Mas o que você vai encontrar quando você encontra um desigrejado? Cuidado, te prepare. Os desigrejados creem em Deus, como você. Eles não são ateus, eles não são pagãos. Afinal, quem é um cristão? De acordo com o IBGE, cristão é alguém que é batizado. Só. Isso basta para ser cristão. Assim como para um judeu basta ser circuncidado. Basta. Alguém que se circuncidou é judeu. E alguém que se batizou é cristão. Não quer dizer que ele está salvo. Não quer dizer que ele é convertido. Que ele tenha certeza de salvação, que ele tenha o Espírito Santo. Não. Ele simplesmente tem um rótulo. É um cristão. E esse conceito que o IBGE usa para fazer suas pesquisas, onde encontrou que 92% dos brasileiros são cristãos, e que 10% deles estão fora de qualquer igreja. Então, eles creem em Deus. E eu acredito que eles são sinceros. Eles não são pagãos. Então, quando você procurar um desigrejado para falar de Jesus, ele vai saber, de repente, mais que você. Ele vai ter fortes argumentos. Segundo, eles leem a palavra. Eles leem a Bíblia. Muitos deles regularmente. Muitos têm seu devocional diário. Terceiro, eles oram. E eles vão te dizer que para crer em Deus, para ler a Bíblia, para orar, não precisa da igreja. E não precisa mesmo. Não precisa, não. Porque se você vem na igreja só para crer em Deus, só para ler a Bíblia, só para orar, e não faz isso em casa, a igreja não vale nada para você.
você tem que fazer isso em casa mais do que na igreja. E esses desigrejados fazem isto. E eles creem e são instruídos por certos pregadores autônomos, anônimos, que lhe dizem: você não precisa ir na igreja. E se você não está firme, você vai ser o próximo desigrejado. Eles vão te convencer. Cuidado. Agora, qual é a desvantagem deles de não ter uma igreja? Simplesmente eles não têm um pastor, não têm um rebanho. Portanto, estão totalmente fora das ordens de Jesus, de se congregar, de pregar o evangelho a toda criatura, de celebrar a Santa Ceia, de ter comunhão. E quando Jesus vê essa gente correndo aí, vindo, ele disse: a seara é grande. E olha que a seara que Deus colocou no meu coração, no meu projeto, é grande. Se vocês querem ganhar ímpios, gentios, budistas, tem menos de 10% da população de Ponta Grossa. Vai ser difícil encontrar. Agora, um desigrejado, você encontra em todo lugar. Eles estão sem pastor, sem rebanho, estão sujeitos aos lobos e não aceitam disciplina. Quem sabe esse é o maior problema deles, o maior motivo por ter saído de uma igreja. Não querem obedecer. E muitos deles, e eu acredito que membros aqui também são assim, entraram numa igreja por empolgação, por pressão da família, e nem conhecem o regimento interno. E daí, quando não cumprem o regimento interno e algum presbítero lhes chama a atenção, vão brigar com ele. Porque não vieram para se integrar. Vieram por uma bênção, uma vitória. E a igreja promete isso. Tem igrejas que não pregam mais o arrependimento. Não pregam a conversão. Anunciam os 4 ventos na rua com alto-falante: venha buscar sua bênção. Essa é a mensagem. E por causa dessa mensagem, venha buscar tua vitória, tua bênção, teu milagre. E quando isso não acontece, se decepciona e sai. Porque as promessas não se cumprem. Aí tem também a teologia da prosperidade, que se você faz um voto e paga para o pastor orar, você vai enriquecer. E não enriquece. E aí vem a decepção. Então, o maior problema dos desigrejados não é que eles não têm fé. Não é que eles não leem a Bíblia. Não é que eles não oram. É que eles estão decepcionados com a igreja. Uma igreja fajuta, que não prega mais o evangelho, que só quer extorquir o dinheiro dos seus ouvintes, prometendo coisas que não se cumprem. Como é que um pastor pode prometer um milagre? Está entrando na soberania de Deus.
Deus faz milagres, sim. Mas eu sou muitas vezes grosso e torpe. Deus faz milagre quando Ele quer e não quando você precisa. E você deve ter tido já essa experiência. Quantas vezes você orou por um milagre? Ele só faz quando Ele quer. Tem muitos crentes que na sua oração estão ditando regras para Deus, lembrando o que Ele tem que fazer. Praticamente dando ordem a Deus. É preciso que as igrejas se toquem, voltem para a palavra, voltem para o Evangelho. Esses indisciplinados que saíram da igreja, talvez por esse motivo, porque não querem obedecer, não querem colaborar, não querem sofrer, só querem benefícios, são consumidores. Eles não podem tomar para si o Salmo 23. Não serve para eles. Talvez o primeiro versículo eu adaptam assim, bom, o meu bom pastor é o Senhor Jesus. Mas Davi falou ali da sua experiência como pastor de rebanho, pastor de ovelhas. Ele fala ali de cajado, fala de vara ou bordão em outra versão. E fala que esse cajado, esse bordão é para um consolo dele. Qual é o bordão, qual é o cajado que um desigrejado tem? Para quem ele vai recorrer quando está em apuros? Para um outro que está na mesma situação? Agora, diante desse quadro todo, Jesus nos diz: ide. Ide. Eu digo assim: você não precisa ir para a África para ser missionário. Se um rapaz quer ser missionário na África, eu não preciso nem 5 minutos para dizer se ele deve ir ou não. Se ele não salvou ninguém aqui, vai fazer o que na África? Fazer o quê? Mas você pode ser aqui um missionário. E você encontra essas pessoas fora da igreja. Esse é o foco. Mas como ir? Como encontrar o desigrejado? Vou te dizer 3 coisas. É muito fácil encontrar. Você tem eles na parentela, na família, nos teus desafetos, nos teus amigos, nos teus colegas de trabalho, no teu dentista, no teu barbeiro, no teu médico. É fácil de encontrar. Basta que você entre no assunto. Agora, se você não fala, se você faz um negócio com alguém e não fala de que ele precisa de Jesus, você não vai saber se ele é desigrejado, é crente ou o que é. O testemunho tem que ser constante. E o testemunho lá fora, não aqui na igreja. É bonito ver alguém falar dos seus bênçãos, das suas vitórias. Tudo bem. Mas o testemunho, quando Jesus disse, sereis minhas testemunhas, ele falou de fazer discípulos, de ir por todo o mundo. Então é fácil de encontrar. Você encontra ele até sem ir. Porque de vez em quando vem alguém aqui.
um desigrejado. Só que muitas vezes você não está nem aí. Se você não se interessa em falar com alguém que vem pela primeira vez aqui na igreja como visitante, você não está pronto para ir lá fora. Você não quer. Você não está interessado. Agora, se é fácil de encontrar, não é tão fácil se relacionar com um desegrejado. Não é tão fácil. Quando ele nota que você quer tocar num problema dele, ele vai se fechar. E se não é fácil se relacionar, é muito difícil convencer. Muito difícil. Porque se você não consegue um bom relacionamento com um desegrejado, você não vai conseguir convencer, você não vai ter um diálogo produtivo. Eles vão se fechar. Mas eu sempre digo assim: procure você dar o tom da conversa. O tom da conversa. Que tal quando você senta no ônibus ao lado de uma outra pessoa e você dá o tom da conversa? Se você não dá o tom da conversa, a conversa vai ser qualquer coisa, inclusive da corrupção no Brasil, vai falar mal do governo, vai falar só o que viu na TV e vai te colocar o tom da conversa. Então você tem que ganhar tempo. E nos primeiros segundos, como a Lídia e eu mostramos, você chega no médico, antes de sentar, você tem que dar o tom da conversa. E é muito simples. Fala de algo que ele quer ouvir, para depois falar o que ele precisa ouvir. Porque se você fala primeiro o que ele precisa ouvir, você ofende. Ele se incomoda. Ele não quer saber mais de você. Isso é regra mundial, em qualquer área da vida, nos negócios, no estudo. Se você chega assim, no barbeiro, por exemplo, antes de sentar, você sabia que o reino de Deus é igualzinho ao Brasil? Ele provavelmente nunca ouviu isso. Ele vai dizer que não. Aí você gostaria de saber? E você tem todo o tempo, enquanto corta teu cabelo, para explicar. Já no dentista é diferente. Porque uma vez que você abre a boca, você não pode falar nada. Você tem que se adaptar a qualquer situação. Mas você tem que tomar a iniciativa. Depois que você deu o tom da conversa, tenha paciência. Aí você tem todo o tempo para que essa pessoa fale. Fale o que quiser. Mas você deu o tom. Aí então, se você quer aprender paciência, vai pescar. Vai pescar. Vai num rio. Vai pescar. Eu me criei na beira de um rio de muito peixe. E estranhamente, havia dias em que os peixes saltavam na água ali e nenhum pegava no anzolo. Nenhum. E outro dia pegava muitos peixes. Então você tem que ter paciência. Você tem que saber ouvir. Deixe que o desigrejado fale o que quiser. E dá atenção. E em certos casos você até pode dar razão. Por que não?
É uma isca. Ou seja, tem que haver um vínculo de confiança, um vínculo de amizade. É preciso você ser inteligente, astuto, vivo. Então, claro, se depois você conseguiu explicar para ele a diferença ou a semelhança entre o céu e os países da terra, e você consegue explicar isso para ele e depois explicar o passaporte e o visto de entrada, depois que ele se reconsagrou a Deus, você dá as 3 opções. Você quer voltar para a igreja onde saiu? Ou você quer escolher uma das 300 igrejas de Ponta Grossa? Ou você quer vir para a minha igreja? E provavelmente vai optar por isso, porque ele não vai voltar para a igreja onde saiu. Ele saiu queimado lá. E pode ser que o motivo não é o pastor nem o presbítero. Pode ser um parente chato dele que está lá como crente e o perturba. Mas, se ele vem para a tua igreja, se ele vem aqui, o que ele vai trazer e o que ele vai encontrar aqui? Já falei da indisciplina, liberdade, não contribui, né? Traz crenças estranhas, principalmente se vem da área católica e da luterana. Eu fui luterano, eu sei que lá nunca se fala de uma conversão, nunca se fala de aceitar Jesus. Basta você ser luterano, você vai para o céu. Na católica também tem algo parecido, ou pior, porque se você não vai para o céu e está no purgatório, basta pagar umas missas e você vai para o céu. Essa é a bagagem que eles vão trazer. E o que nós vamos fazer com isto? Temos que saber lidar com isso. Por isso, antes de trazer algum luterano ou católico para a igreja aqui, explique muito bem o plano de salvação de Deus. O passaporte, o visto de entrada, a certeza da salvação. Para que ele venha já aqui sabendo do que se trata. E agora, tem também os que vêm sozinhos, né? E vocês receberam as fichas? E me parece que ninguém deu essa ficha, ninguém sentou ao lado daquele casal que veio domingo aí. Não sei, eu estava sentado aqui, não vi nada lá atrás. Mas eu vejo uma vantagem de você sentar lá atrás, porque você vai ver quem está entrando. Está sentado aqui na frente e não vê. Aproveite isso, para você ser o primeiro a sentar ao lado de um visitante e falar para ele, dar as boas-vindas pessoalmente. E a tua ficha já está com teu telefone, com teu nome, e você pede para ele preencher para continuar o diálogo depois do culto, na segunda-feira, na outra semana. Os namorados também devem aproveitar. Antes de se apaixonar. E dizer um ao outro, você sabia que o reino de Deus é igualzinho ao Brasil? Puxa, pastor, sou isso? Não,
você pode falar outras coisas, pode dizer, você sabia que o reino de Deus tem um exército que cuida das fronteiras e que não pode entrar qualquer um? Algo assim, é válido. E o que esses desigrejados que voltam para a igreja vão encontrar na igreja? Na maioria das igrejas de Ponta Grossa são pentecostais. E algumas são tradicionais. E algumas dessas totalmente frias. Eu sou tradicional. Mas eu prefiro uma igreja pentecostal do que uma igreja luterana. Porque aqui tem vida. Aqui tem movimento. Na luterana até o sermão é lido. A oração é lida. O pastor não sabe orar. Você vai querer estar numa igreja dessas? Acho que não. Agora, o que um luterano ou um católico vai encontrar aqui? Ele que nunca na vida foi pentecostal. E pode ser que porque você o trouxe, ele vai se agradar. Ou será que as igrejas renovadas devem maneirar um pouco com seu fanatismo? De repente, sim. Para não espantar um novo convertido que quer se adaptar. Se eles vierem aqui, eles têm uma igreja de estilo pentecostal, que tem ministérios funcionando, vários ministérios funcionando, tem uma assistência espiritual personalizada do pastor. Então tem o que eles precisam. O que eles precisam. Então, cuidado que a grande comissão não vire em grande omissão. Eu não estou muito satisfeito com o que eu vejo. Claro que tenho que ter paciência. Mas o grupo foi criado para relacionamento. Ninguém faz perguntas. Ninguém dá uma opinião sobre o discipulado, sobre o que aprende aqui. Está tudo quieto. Não está certo. Não está certo. Vocês têm que participar. Tem que haver uma troca. Não é possível que eu sozinho esteja falando. Precisa participar. E o discipulado, o meu curso de discipulado é profundo. Claro que na primeira apostila eu coloquei coisas simples. Que você, se você leu, poderá dizer, mas isso eu sei tudo. Mas eu só mostro ali como começar. O que você deve focar quando você quer salvar alguém? Você tem que explicar para ele o pecado. Você tem que explicar para ele que Deus castiga o pecado. Você tem que explicar para ele que ele tem que se converter, tem que se arrepender. Senão não tem perdão. E tem que explicar para ele que ele tem que receber Jesus porque ele é o Salvador e Senhor. Isso está tudo na primeira apostila, são 9 apostilas. Agora, se vocês não lêem, não estudam, não comentam, não sei se devo mandar a segunda apostila no mês que vem. Por favor, reajam. Participem. Alguém tem uma pergunta?
Aí a gente vai passar o microfone, porque já falei para vocês que eu sou bastante surdo. Se falam lá, não vou entender. Aí alguém vem aqui para me ajudar, para levar o microfone para quem quer falar. Alguém quer falar? Levante a mão. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, pastor. Amém, irmãos? Deus abençoe nosso pastor Guilherme. E está dado, irmãos, o recado. Nós temos uma missão. Os irmãos têm uma missão. E que você precisa saber, você entendeu muito bem, da importância de que você é um instrumento ideal para conquistar alguém para Jesus. Muitas vezes nós deixamos que as pessoas sejam evangelizadas pela internet, talvez por uma igreja. Se a pessoa está precisando de Jesus, que ele vai a uma igreja, né? Não é isso que a gente pensa muitas vezes? Se alguém está passando por um problema, que procura Jesus. Eu fui assim, por que não pode ser também? Então, esse pensamento, irmãos, não é bíblico. Esse pensamento não é bíblico. Todos nós aqui temos que ter a experiência de ganharmos alma para Jesus fazendo discípulo, buscando levar a informação de quem Cristo é para as pessoas. Porque, em primeiro lugar, a sua vida é uma pregação. Amém, irmãos? Você tem algo para contar para alguém. Eu pergunto aqui nessa noite, quem aqui não tem experiência com Jesus? O fato de você se converteu já é uma experiência. Essa pergunta é interessante, que para quem é filho de crente igual eu, entra em crise. Porque a gente nasce na igreja e a gente pensa que o fato de eu ter nascido na igreja, então eu sou da igreja, né? O fato dos meus pais serem evangélicos, aí os pais trazem para a igreja, a gente participa de tudo, né? Aí vem o batismo, a gente batiza, envolve com as coisas da igreja. E muitas das vezes a gente acha que, mas se você não tiver um encontro real com Jesus, toda essa vida que você tem, essa vida religiosa, porque sua família ensinou, o que vai valer a pena isso? A experiência com Jesus, o encontro com Jesus é a experiência. Eu fui entender isso com os meus 16 anos, né? E claro que depois eu tive mais um encontro com Jesus depois dos meus 30 anos. E quando nós temos esta experiência, já é um argumento para você chegar para alguém e conversar e falar de Jesus. Então, irmãos, nós não podemos ser uma igreja omissa, de orar, 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 achando que Deus vai mandar as pessoas aqui
E elas vêm, vai ouvir a pregação, participar do culto e vão se tornar evangélicos. Isso pode até acontecer, mas estas pessoas que estão vindo, qual assistência que elas vão ter? Aí que nós estamos aqui justamente trazendo essa orientação para os irmãos, para que os irmãos aprendam justamente a cuidar destas pessoas, a discipular, acompanhar. Você precisa gostar de gente. Quem não gosta de gente não está vivendo o evangelho correto. Poxa, não é que Jesus disse, irmãos? Se quer amar a Deus, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, e aí? Como é que você não gosta das pessoas, de ser humano? Como é que você não gosta de gente? Quem tem Jesus, irmãos, quem foi transformado por Jesus, você não pode ter os seus sentimentos humanos, carnais, em evidência. Se existe em você, é necessário você nascer de novo. E o nosso intuito aqui, irmãos, é falar a verdade. Amém? Nós não estamos aqui brincando. Eu não estou brincando, irmãos. O senhor está brincando, pastor Guilherme? Nós não estamos brincando, irmãos. Se fosse para viver de brincadeira, eu continuaria minha vida lá em Minas Gerais. Nós não estamos brincando. Deus nos chamou para isso. Deus chamou o pastor Guilherme, como outros pastores, para isso. Para trazer à igreja de Cristo a consciência do seu papel no reino de Deus. E aí, meus irmãos, nós avançaremos. Nós cresceremos. Você vai pegar gosto. Você vai gostar, você vai ver, você vai ser parte real, fato do reino de Deus. Mas, se continuar com o pensamento de que eu não preciso, de que eu não posso, de que outro faz, deixa que o outro faz, nós vamos continuar, ou talvez vocês continuarão com as cadeiras vazias neste lugar. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Nós estamos todos aqui com um propósito. E o propósito dos irmãos é ir de fazer discípulo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos encerrar, irmãos. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pelas orientações. E nós vamos continuar ainda ouvindo. Eu creio. Eu acredito, irmãos, que há um propósito da vida dos irmãos aqui nesse lugar. Eu acredito, e eu tenho certeza que Deus já está falando com você aí, que está sentado nos ouvindo. Vamos ficar em pé, irmãos? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor, sendo orientados pelo Senhor. A Tua palavra, Senhor, o papel é exortar, edificar, consolar. Senhor, nos desperta para vivermos os Teus desígnios, ó Pai, os Teus propósitos, Senhor. Senhor, nós queremos viver como novas criaturas, pessoas apaixonadas pelo Evangelho, como o novo convertido vive, sede de almas, sede de evangelizar, sede de discipular. Senhor, faça isso, faça de novo no nosso meio, ó Pai. Ó Deus, que cada um aqui volte ao primeiro amor, de verdadeiramente, Senhor, dar, ó Pai, a sua vida em prol desta mensagem, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem, Senhor, libertadora, ó Deus. E eu creio, ó Deus, que os meus irmãos, a saírem para as ruas,
no seu dia a dia, lembrarão dessa mensagem, lembrarão, ó Pai, dessa ordenança. Por isso, ó Pai, capacite-os, ajude-os. Senhor, são pessoas extraordinárias aqui nesse lugar. Senhor, são famílias extraordinárias, homens e mulheres honestas, pessoas boas, índoles, ó Pai. Senhor, são pessoas fantásticas, pessoas sinceras, verdadeiras e honestas, Senhor. Mas que estas pessoas não podem, Senhor, ficar omissas. Por isso, ajuda, Espírito Santo, a cada irmão aqui. Ajuda, Espírito Santo, cada família aqui a viver, ó Pai, o ID do Senhor. Quebra os preconceitos, as barreiras, Senhor. Quebra, Senhor, as vergonhas, a timidez. Quebra, ó Pai, tudo aquilo que impede avançar o teu povo a falar de quem tu és, ó Deus. E o Senhor, ó Pai, levanta com um fogo nos ossos na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, para que ele atenta e caia em si e lembra dos teus compromissos com o eterno, Pai. Por isso, Senhor, nos abençoe. Senhor, nós cremos na tua promessa de que esta igreja será farta de vidas salvas, libertas pelo Senhor. Mas nós precisamos cumprir a nossa parte. Por isso, Senhor, nos ajuda e ajuda cada um aqui nesta noite. Nós oramos agradecido ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Os irmãos dizem amém? Amém. Irmãos, só antes de dizer a paz do Senhor, sábado agora nós teremos aqui uma palestra sobre finanças. Você que quer ouvir sobre a finança na perspectiva bíblica, venha sábado às 19h30, teremos aqui uma palestra sobre finanças. Amém, irmãos? Então você é convidado, né, está aqui participando. É muito interessante, importante a você aprender a lidar com dinheiro, com finança na perspectiva bíblica, com o pastor Guilherme aqui na nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, cumprimente ao outro com a paz do Senhor, e assim está encerrado o nosso culto em nome de Jesus.